Seguimos então na nossa série de mensagens Vivendo em Gratidão. Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes, que Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos. Eles já receberam o nosso livrinho? Entrega para eles uma lembrança da igreja para vocês. Muito bem. Seguindo então a nossa série, a segunda mensagem da nossa série, Vivendo em Gratidão. Na semana passada nós falamos a respeito de gratidão, de que nós devemos ser intencionais, né? De que nós devemos escolher ser grato a Deus. Né? Não é uma opção assim, se eu estiver bem vou agradecer. Não. A gente precisa escolher ser grato a Deus, a gente precisa escolher ter gratidão para com o outro. Viver uma vida de gratidão é você escolher, você se posicionar para viver nesse sentido. Hoje então nós vamos falar, a gente falou um pouquinho na semana passada, mas hoje a gente vai um pouquinho mais a fundo sobre gratidão nas dificuldades. Gratidão nas dificuldades. Eu falei na semana passada que na cultura que nós vivemos hoje, gratidão ela está muito ligada a situações positivas que acontecem na vida da gente, não é verdade? Situações boas que acontecem na vida da gente, então eu sou grato. Fizeram algo bom para mim, sou grato a essa pessoa que fez algo bom para mim. E na realidade nós aprendemos que a Bíblia nos chama a ter uma postura radical, no sentido de nós sermos gratos nas provações. E diante disso nós vamos ler um texto que está lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela. Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Palavra do Senhor, sem que lhes falte nada. Gratidão em meio à prova é um ato de fé e confiança em Deus. Gratidão em tempos difíceis não significa negar a dor. Perceba, ser grato nos tempos de provação, nos tempos de luta, não significa ignorar um sofrimento, ignorar a dor que você está sentindo, não. Mas significa sim considerar que Deus, Ele está no controle. Ser grato no meio das provações é você reconhecer que Deus domina todas as coisas e nada foge do controle dele. Isso é ser grato. E Tiago, então, aqui ele nos desafia a enxergar nessa perspectiva. Enxergar as provas como oportunidades para nós crescermos em perseverança e dependência de Deus. A soberania de Deus, ela implica que nada foge, né, então, do seu controle. Por isso, nós podemos ser gratos a Ele. Se você acredita que nada foge do controle de Deus, se você acredita que o Senhor, Ele é poderoso, então você crê que aquele problema que você enfrenta, ele é pequeno diante do Senhor, não é verdade? Se você crê que esse Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que formou o homem, que viveu entre nós, que foi crucificado, mas venceu a morte e ressuscitou, se você crê nesse Deus, será que o problema que você enfrenta é maior do que ele? Com certeza não. Então nós precisamos saber que Deus, Ele vai usar, inclusive as provas e as dificuldades, para o seu próprio bem e para o seu crescimento.
inclusive as lutas. Em 1 Pedro 1, 6 e 7, deixa eu abrir na minha Bíblia aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, Pedro fala o seguinte: nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro aqui nesse texto, ele escreve sobre nós passarmos por momentâneas provações e que o nosso crescimento vai resultar em louvor a Deus. Lembra que a gente já falou em mensagens anteriores que a vida do cristão deve ser para glorificar a Deus? A sua vida precisa glorificar a Deus. Tudo aquilo que você faz, seja, a palavra diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a vida do cristão tem que ser sempre dar glórias a Deus. E aqui esse texto, ele fala justamente isso, que essa breve, momentânea tribulação, você vai passar aí, mas que isso resulte na sua vida louvor a Deus. Que essas provas e essas dificuldades resultem, então, em louvor a Deus. Então, a gratidão, ela é um reconhecimento de que cada dificuldade tem um propósito divino. Parece loucura isso, né? Você imagina, como assim? Quer dizer que as dores que eu enfrento têm um propósito divino? Puxa, o que é isso? O Senhor Jesus, Ele se importa com você, Ele te ama, Ele tem algo especial para a tua vida. Mas na minha história, na minha jornada, eu vou passar por momentos que vão trazer crescimento para a minha vida. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui vive os seus dilemas, os seus conflitos, as suas lutas, um diferente do outro. Às vezes uma coisa ou outra se assemelha, mas sempre problemas individuais, algo que você enfrenta. Deus trabalha com cada um de nós de uma maneira muito particular e Ele quer cuidar de nós. Ele não jogou o ser humano à própria sorte. Ele não jogou o ser humano e fala, se vira aí, sofra. Não. Mas Ele tem um propósito para a tua vida e a gente vai ver um testemunho daqui a pouquinho. Gratidão nas adversidades, ela também está enraizada na esperança cristã, na esperança de algo que virá. Lembra que nós não somos daqui? O Senhor nos resgatou e nos fez para a eternidade. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós já começamos a viver essa eternidade aqui. Só que um detalhe importante é que nesse processo, até você chegar realmente à eternidade celestial, nós precisamos passar por provações onde nós seremos trabalhados no nosso caráter, nas nossas convicções. E o Senhor quer trabalhar isso em cada um de nós. E Ele sabe o que cada um de nós, a linguagem de cada um de nós, o que cada um de nós, a forma como cada um de nós a gente entende e a gente percebe. Paulo escreve lá em 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios 4, verso 17 e verso 18.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Perceberam a grandeza desse texto? Novamente, porque a nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que você está vivendo aqui. Lembra, a gente fez um exemplo algum tempo atrás a respeito da eternidade, né? Que se a eternidade, um exemplo, fosse dessa parede até aquela parede, a nossa vida é um pedacinho lá na ponta, pequenininho. O nosso tempo de vida aqui é aquele pedacinho. 80 anos, 90 anos, enfim, outros menos, mas é aquele pedacinho da nossa vida aqui, diante de toda a eternidade. Então, por isso que Paulo aqui, ele fala, porque a nossa leve, momentânea tribulação vai passar, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Então nós não olhamos as circunstâncias. Sabe por que a gente não olha as circunstâncias? Porque se nós olharmos para as circunstâncias, você vai ver toda a desgraça da vida, e você vai falar assim, que vida é essa? Imagina no sofrimento que a gente passa, as lutas, as dificuldades, as desigualdades sociais, os problemas, as corrupções, tanta coisa, falta de dinheiro, falta de moradia, falta de tudo. É o mundo que a gente vive, não é verdade? Então, se a gente olha as circunstâncias, aquilo que a gente está vendo, nós vivemos uma vida fracassada, nós vivemos uma vida sem esperança. Então, Paulo fala, porque nós não olhamos para aquilo que se vê, para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque elas são eternas. Porque elas são eternas. Quando a gente entende isso, a gente começa a viver a gratidão no meio das dificuldades. A gente passa a refletir na perspectiva de Deus, na perspectiva de que Deus está preparando algo novo. Você já parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz que vai chegar um tempo onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais choro. É para lá que a gente olha. Essa é a nossa perspectiva. Olhar para aquilo que não se vê. Você consegue imaginar um mundo sem dor? Você consegue imaginar um mundo sem corrupção, sem problemas, sem as adversidades? Você consegue vislumbrar isso? Louco, né? Não dá. A gente não consegue visualizar isso. Mas é para isso que a gente olha, porque isso é aquilo que a gente não vê, é aquilo que virá, é aquilo que está diante de nós. Gratidão em meio às adversidades, às dificuldades, reflete essa perspectiva de que eu confio no Senhor, que Ele está preparando algo melhor. E por isso, nós somos levados a agradecer, mesmo em lágrimas, mesmo na dor, porque a gente sabe que a nossa história, ela não termina aqui. Parou para pensar nisso? A nossa história não termina aqui. A própria palavra diz, que se a nossa esperança está somente nessa vida, nós somos o povo mais infeliz dessa terra. Se a tua esperança está somente nessa vida, nesse pedacinho, aqui, você é a pessoa mais infeliz dessa terra. Porque a nossa vida não termina aqui. Então nós precisamos entender a nossa situação como pecadores e entender essa situação de pecado que o mundo vive e que isso nos ajude a vivenciar momentos de gratidão diante de Deus. Porque apesar do pecado, apesar de nós vivermos com essa natureza de pecado, o Senhor ainda se importa conosco. E Ele nos faz olhar além.
ele nos faz olhar adiante. E eu queria contar um testemunho para vocês. Uma historinha, ela é um pouquinho longa, mas é importante. É a história de uma senhora, hoje uma senhora, né? Alguns talvez conheçam, Joni Eareckson Tada. Tem o livro dela lá, Silene? Joni Eareckson Tada. Ela é autora, palestrante, aqui eu estou lendo exatamente a transcrição, tá? Ela é autora, palestrante e defensora internacional de pessoas com deficiência. Um acidente de mergulho em 1967 deixou Joni tetraplégica. Após anos de reabilitação, ela emergiu com novas habilidades e uma nova determinação para ajudar os outros. Seu ministério, ela formou um ministério chamado Joni and Friends, né, Joni e Amigos, onde oferece programas para famílias com necessidades especiais, bem como treinamento para igrejas em todo o mundo. Joni escreveu cerca de 45 livros. E esse trecho que eu vou ler aqui é adaptado, né, do livro Achados e Perdidos, Como Jesus nos ajudou a descobrir nosso verdadeiro eu. Preste atenção na história dela. Tem a foto dela aí? Põe pra gente, da Joni. Joni. E aqui então é o texto dela. Já sobe a imagem aí. Desde que posso me lembrar, eu me interessava por esportes, seja acumulando medalhas de natação, essa é Joni, seja acumulando medalhas de natação, acertando uma bola de tênis com minha forte backhand, ou sendo eleita a melhor atleta da minha turma no último ano do ensino médio, eu havia encontrado meu nicho, minha vida. Eu era atleta e isso definia tudo sobre mim, até mesmo o curso que planejava fazer na faculdade. No entanto, viver como atleta pode levar alguém além dos limites. Apenas um mês depois da formatura do ensino médio, quebrei o pescoço ao tentar dar um salto revirado nas águas rasas da Baía de Chesapeake. Eu tinha presumido que poderia me endireitar a tempo, mas quando minha cabeça bateu no fundo da areia, meus braços e pernas ficaram frouxos. Quando puxaram meu corpo paralisado para a margem, fiquei pensando, que mergulho ridículo, por que eu fui fazer isso? Meses mais tarde, quando a ficha caiu sobre a permanência da paralisia, senti que minha vida terminara. Eu era cristã na época, mas a vida em Cristo não definia quem eu era. De fato, eu entendia que eu era uma nova criatura com um novo coração, pelo menos em teoria. Mas eu não vivia de acordo com isso. Então, depois do acidente, mergulhei por ajuda na Bíblia, esperando que Jesus me devolvesse tudo aquilo que eu havia perdido. Eu precisava do meu corpo de volta. Vasculhei a palavra de Deus por qualquer referência sobre Jesus curando pessoas paralisadas. Uma passagem chamou a minha atenção, Lucas 5. Alguns homens vieram carregando um paralítico em uma esteira e tentaram levá-lo adentro da casa para colocá-lo diante de Jesus. Quando não conseguiram encontrar uma maneira de fazer isso por causa da multidão, eles subiram no telhado e colocaram seu leito através das telhas no meio da multidão, bem diante de Jesus. Então ele disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando seu leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Isso foi tudo que eu li. Eu ignorei os versículos após as reticências, versos 20 a 24, em que Jesus ensina que perdoar o pecado é muito mais difícil do que fazer a cura de alguém. Não gostei daquele ensinamento. Esqueça a parte do pecado, eu só queria a parte da cura. De acordo com a minha visão, se eu mantivesse uma boa conduta e não me envolvesse com problemas, Jesus não teria razão para não me curar. Pensando assim, eu visitei todos os cultos locais de cura, seguindo cada uma das ordenanças das Escrituras que poderiam me qualificar para a cura física.
Os presbíteros oraram, ungiram-me com óleo e confessei mais pecados do que me lembrava. Mas depois de 2 visitas a cruzadas de cura, desabei desalentada. Meus braços e pernas continuavam inertes. Será que Deus não sabia que eu estava perdida sem membros que funcionassem? Será que Ele não entendia que por dentro eu era uma forte atleta? Certamente Ele deveria saber que eu era a candidata menos provável para desfrutar da vida em uma cadeira de rodas. Após ter ido à 3ª cruzada de cura, minha irmã me deu uma carona para casa, para a nossa fazenda, em Maryland. Por todo o caminho eu estava furiosa. Que tipo de salvador, que tipo de redentor ou médico recusaria a oração de uma paralítica? Especialmente uma paralítica que reivindica Cristo como seu salvador. Eu me senti confusa e totalmente perdida. Certa manhã, acordei cedo, olhei ao redor na penumbra do meu quarto e decidi que não queria me levantar. Se eu não puder ser curada, pensei, então simplesmente não vou fazer isso. Não vou viver dessa maneira. Fiquei na cama naquele dia, e no dia seguinte e na semana seguinte. Desalento era claustrofóbico e finalmente clamei: não posso viver dessa maneira, estou tão perdida. Deus, mostre-me como viver. Foi meu primeiro pedido de ajuda. Em seguida, vieram dias mais leves, quando a minha irmã me levantava, colocava uma Bíblia numa estante de partitura e colocava uma cadeira de rodas em frente a ela. Com um palito na boca, eu virava as páginas de um lado para o outro, tentando buscar sentido em tudo aquilo. Aprendi que o cerne do plano de Cristo é nos resgatar do pecado. Nossas dores físicas, mágoas e relacionamentos quebrados não são o foco final. Ele se importa profundamente com essas coisas, mas elas são sintomas do problema supremo neste mundo caído. O objetivo de Deus não é nos deixar confortáveis. Ele quer nos ensinar a odiar nossas transgressões, à medida que Ele faz crescer nosso amor por Ele. Reli Lucas 5, onde Jesus curou o paralítico que seus amigos abaixaram através do telhado. Desta vez, estudei os versículos que eu havia ignorado. Jesus tinha o poder para curar o paralítico e somente porque Ele tinha autoridade como Filho de Deus para perdoar o pecado. Era o que Ele queria provar para os fariseus. Para Ele, curar as pernas atrofiadas não exigiria mais esforço do que colocar estrelas e luas em movimento. Para Jesus, tudo é meramente um estalar de dedos. Mas quando se trata de perdoar pecado, não foi algo fácil para o nosso Salvador. Nossa redenção requeriu sangue e um braço forte de salvação. Desmoronei em lágrimas quando comecei a vislumbrar o quão hediondo era o meu pecado. A cura física empalideceu em comparação com os impensáveis insultos com as quais minhas transgressões cobriam meu Senhor. Portanto, nos últimos 50 anos em minha cadeira de rodas, eu tenho morrido diariamente para mim mesma e ressuscitado com Jesus. Morrido para mim mesma e ressuscitado com Jesus. Morrido para mim mesmo e ressuscitado com Jesus. Meu objetivo é mortificar meus desejos carnais para que eu possa encontrar em Cristo. Deus tem respondido a minha oração, expondo as trevas em meu coração, coisas das quais necessito ser curada. Deus cura milagrosamente? É claro que sim. Mas neste mundo caído, isso ainda é exceção, não é a regra. Um não, como resposta ao meu pedido por uma cura física milagrosa, significou pecados expurgados, um amor pelos perdidos, maior compaixão, mais esperança, apetite pela graça, um aumento da fé, um desejo jubiloso pelo céu, um desejo de servir, grande prazer na oração e fome pela sua palavra. Bendita e severa professora, que é a minha cadeira de rodas. Josie Erksen Tada. Ela não foi curada
do seu físico, mas ela foi curada na sua alma. E ela entendeu que, mesmo que a cura física dela não viesse, ela entendeu que o Senhor estava curando ela por dentro. E hoje ela pinta quadros. É que a imagem não ajuda muito, mas ela pinta quadros com a boca. E ela dá palestras por todo mundo. E esse é um exemplo claro de uma pessoa que lutou por anos para que uma dor dela fosse sarada. Um conflito que ela vivia fosse restaurado, e ela não alcançou. Porém, ela entendeu o propósito de Deus em todas as coisas. Lembra que eu falei alguns domingos atrás, acho que até no domingo passado eu falei que se Deus ele não quisesse fazer mais nada por você, Ele ainda assim merecia ser glorificado, porque Ele já fez tudo. Se Ele não quisesse, olha o que Ele faz, Ele nos abençoa diariamente. Mas se Ele não quisesse mais nos abençoar, Ele já fez tudo. Nós ainda assim precisamos nos render e glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Quais são suas dores? Quais são suas dificuldades? Talvez não sejam como da Johnny. Talvez nem chegue perto do que ela vive. Mas você tem as suas dores. E que para vocês, para mim, são grandes. Os nossos gigantes são grandes, né? Talvez um problema que eu viva, para o Weber não seja um grande problema, mas para mim é um grande problema. Talvez um problema que o Weber viva, para mim seja pequenininho, mas para ele é um grande problema. E a questão não é o tamanho do problema, mas a questão é como que você lida diante dele. E o grande desafio para nós é nós entendermos que o Senhor, Ele tem um propósito em todas as coisas. E Ele quer trabalhar o nosso coração em toda e qualquer situação. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Paulo testemunhou o espinho na carne que ele tinha. E que ele queria ser curado disso, mas o que acontece? 2 Coríntios 12, 7 a 10, vamos abrir lá? 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, é então que eu sou forte. Paulo entendeu. E ele pediu: Senhor, tira esse problema. E o Senhor fala: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você reconhece: Senhor, eu sou fraco, sou pobre, cego, nu, eu não posso nada, eu não consigo nada, diante do Senhor eu não sou nada, o Senhor olha e fala: ótimo, porque o meu poder se aperfeiçoa justamente aí, na sua fraqueza. Então, na sua fraqueza, eu vou me manifestar. Na sua fraqueza, eu vou me manifestar. Eu vou agir. Não naquele que bate no peito e fala: não, eu consigo todas as coisas, eu dou conta, eu faço e aconteço, eu realizo, eu. O poder de Deus, ele se manifesta na nossa fraqueza.
Então as provas, elas podem revelar a força de Deus nas nossas fraquezas. E isso nos leva a agradecer, porque Ele está fazendo isso em nós. Quantos aqui talvez já se depararam em estar vivendo uma luta, um conflito, e de repente os anos passam e você olha para trás e você fala, uau, como é que eu consegui lidar com tudo isso? Nossa, como que eu consegui viver todo esse processo? Poder de Deus agindo na sua fraqueza. É o poder de Deus que está agindo. A força não vem de você. A força vem do Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, eu preciso me alegrar em quem? No Senhor. Porque é a alegria dele que vai me fortalecer a viver qualquer situação. Então esse ato de gratidão e confiança revela esse nosso espírito de gratidão a Deus em todas as situações que eu viver. E como você tem vivido? Será que a gente tem conseguido adorar e agradecer a Deus em nossas prisões, em nossas provas diárias? Semana passada eu falei um pouquinho do Paulo, na prisão, ele, Silas na prisão, e presos injustamente, e lá na prisão eles começam a adorar a Deus, e as paredes quebram, se rompem, e a justiça de Deus se manifesta, porque os próprios romanos foram lá libertá-los e reconhecer que eles tinham prendido Paulo injustamente. Qual foi a premissa? Paulo adorar a Deus. Eles se prostrarem e agradecerem a Deus por estarem vivendo aquele processo e saberem de fato que o Senhor é quem cuida deles. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te incentivar a viver uma vida de gratidão, seja qual for os conflitos e as lutas que cercarem a tua vida. Independente das dores, e sim, para você são dores. Entenda que o Senhor está no controle. E Ele vai cuidar de você. Pensa aí, como que a gratidão pode ou pôde, ser encontrada num contexto de luta na tua história. Tem gente que escolhe murmurar. Tem gente que escolhe reclamar. Tem gente que escolhe viver uma vida apontando o dedo. O Senhor nos chama a agradecer, a ter um coração que reconhece que Ele é Deus. Então pensa na situação que você está vivendo hoje. Deus pode estar usando isso para fortalecer a tua fé. Ah, mas eu já estou na igreja há muito tempo, já conheço todo o beabá da coisa e estou enfrentando essa luta há anos e anos e anos e nunca acaba. Sim, talvez não acabe mesmo. Mas saiba que o Senhor está forjando o teu caráter. E isso ainda não acabou. Isso ainda não acabou. E Ele vai fazer isso na vida de cada um de nós, na minha vida, na sua vida. E após passar por todo o processo, nós seremos novas pessoas. Nós seremos novas pessoas. Então, gratidão no meio das provas não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa necessária. É uma tarefa necessária e transformadora. Transformadora. Escolha agradecer, confiar, mesmo com lágrimas nos olhos. Escolha agradecer. Escolha ser intencional e falar: Senhor, eu quero. Ontem nós finalmente conseguimos assistir A Forja, que não veio para os cinemas aqui de Castro, mas a gente conseguiu assistir, que agora já está nos streamings, E a gente conseguiu assistir.
não vou dar spoiler do filme, mas uma cena, o jovem é confrontado a perdoar o pai dele que abandonou. E esse jovem chega para a pessoa que está conversando com ele e fala assim: eu não quero, eu tenho vontade de dar um soco na cara dele, porque ele nos abandonou a minha mãe, então eu quero dar um soco nele. E essa pessoa que estava conversando com ele começa a instruí-lo e falar que dessa questão que você precisa escolher fazer, mesmo com lágrimas nos olhos. E depois de um tempo de conversa, esse jovem faz isso. Com muita dor, com muita raiva, não querendo fazer, mas ele entrega tudo isso e diante do Senhor perdoa. E ele é renovado. Ele é renovado. Viver uma vida de gratidão no meio das lutas é isso. Viver uma vida de gratidão é você negar-se a si mesmo. Lembra o testemunho da Johnny aqui? Matar a si mesmo. E daí ressuscitar em Jesus. Matar a si mesmo. E daí ressuscitar em Jesus. Esse é o processo. Eu mato a minha carne. Eu mato os meus desejos. Eu mato tudo aquilo que... o meu ego, o meu caráter, tudo aquilo que eu já construí. Eu mato, eu crucifico tudo isso. Para que eu possa ressuscitar em Cristo Jesus. Para que eu possa ser renovado em Cristo Jesus, para que eu possa então viver uma vida que vale a pena em Jesus, e não mais nos meus próprios interesses. Este é o segredo, essa é a posição que nós precisamos ter. Então permita, meu irmão e minha irmã, permita que a gratidão, ela seja a sua resposta de fé em todas as situações. Antes de murmurar, antes de reclamar. Lembre que viver gratidão, falei no início, viver gratidão no meio das lutas não é negar a dor, não é ignorar a dor, não. Mas é diante da dor, você fala: Senhor, eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e eu sei que o Senhor vai trabalhar em mim e vai me moldar, vai moldar a minha vida e vai transformar a minha história. Permita isso. Permita que o Senhor faça essa transformação em você e seja grato em toda e qualquer situação. Fique de pé. Que você possa viver isso intencionalmente. Que você possa sair daqui hoje com esse sentimento: Senhor, até hoje eu reclamei. Senhor, até hoje eu murmurei. Senhor, até hoje eu fiz do meu jeito. Mas eu quero viver uma vida de gratidão. Não mais de murmuração, mas de gratidão. Senhor, obrigado por todas as coisas. Eu sei que o Senhor está me moldando para uma vida que eu não vejo agora, mas ela virá. Feche teus olhos. Senhor Jesus, eu quero colocar a vida de cada um aqui, Senhor, a minha também. Quero colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor e pedir: Senhor, nos ajuda a viver. Como foi dito aqui, ser grato nos momentos difíceis não é uma tarefa fácil. E o Senhor conhece o nosso coração, ó Deus. Mas nós hoje, Senhor, queremos diante de Ti nos posicionarmos, sermos intencionais e dizer: Senhor, queremos ser gratos em todas as situações, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e o Senhor pode mudar a nossa sorte, o Senhor pode restaurar a nossa história, o Senhor pode fazer nova todas as coisas nas nossas vidas, Pai. Então, Senhor, nós te pedimos, nos ajude, Senhor, a viver uma vida nova, nos ajude, Senhor, a viver uma vida transformada, e que, para isso, nós possamos ser gratos, e a gratidão não saia dos nossos lábios. No nome de Jesus. Amém, amém, amém.